Olá! O objetivo dessa exposição é apresentar uma outra visão sobre aquele momento da nossa história que ficou conhecido como a crise dos anos 80. Realmente, naquela ocasião, o modo de ver a educação física sofreu uma grande transformação. O que vemos hoje, o que temos hoje, decorre muito desse momento, importante e fundamental para a área. Contudo, ele não foi exclusivo da educação física. Ele recebeu uma forte influência da própria mudança da escola, posso dizer, da própria mudança da educação como um todo. A partir dos anos 60, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, emergem estudos que vão questionar as promessas que aquela escola capitalista fazia à população mais ampla. Naquele momento, se acreditava na escola como uma forma de ascensão social. Para fazer isso, o que a escola, para que isso fosse alcançado, o que a escola fazia? A escola tentava dispor a todo mundo, da mesma maneira, aquele patrimônio retirado predominantemente da cultura dominante. Se pensava que a transmissão daqueles conhecimentos garantiria uma equalização das diferenças sociais. Se acreditava que aqueles conhecimentos, uma vez possuídos também pelos setores desprivilegiados, eles poderiam disputar em igualdade de condições naquele mercado em expansão. Pois bem, os estudos, como eu já disse, feitos nos Estados Unidos e na Europa, e um pouco também no Brasil, começam a questionar essa verdade. E começam a dizer que a escola, ao invés de diminuir as diferenças, na verdade ela legitimava, ela reforçava as desigualdades sociais. As teorias produzidas a partir desses estudos ficaram conhecidas como as teorias crítico-reprodutivistas. Se por um lado, alguns diziam que a escola reforçava as desigualdades sociais e econômicas, outros diziam que a escola, na verdade, ela propunha a reprodução da cultura dominante. Pois bem, esse movimento, exterior, e com algumas incursões aqui no Brasil, esse movimento ele vai se combinar no Brasil com aquele período da redemocratização. O Brasil vai deixando a ditadura militar e vai tentando pensar o seu desenho social de uma outra forma. É aí que autores fundamentais como Demerval Saviani e José Carlos da Silva Libânio vão contribuir com suas análises e vão propor uma outra maneira de pensar a educação. Pois bem, a educação física vai sofrer essas influências também. Some-se a isso o fato de alguns estudiosos do campo terem desenvolvido suas pesquisas no campo, na área já em nível de pós-graduação, influenciadas pelas teorias da educação, pela filosofia, pela sociologia ou outros campos da área das ciências humanas. Nesse momento, toda aquela educação física que era baseada ou na melhoria da aptidão física ou na aquisição das técnicas esportivas passa a ser lida com base nas teorias crítico-reprodutivistas e a partir desses autores que se inspiraram nas ciências humanas e ela, obviamente, começa a sofrer críticas. Por quê? Essa outra maneira de pensar a educação física, a maneira que estava em vigor, a educação física que vigorava, ela passa a ser aliada a ideia de que essa educação física perpetuava também as desigualdades sociais. Um trabalho bem conhecido na época é o trabalho do João Paulo Subirá Medina, que vai dizer, olha, a educação física precisa entrar em crise. Pois bem, o que resultou desse movimento foi que, principalmente, a educação física vai romper com seu viés biológico e vai se investir de um outro campo epistemológico. A educação física vai se inspirar nas ciências humanas para repensar o seu objeto de estudo. Se antes nós tínhamos o exercício físico como objeto de estudo, a partir do movimento dos anos 80, nós vamos ter tanto o movimento como objeto de estudo, mas principalmente a cultura corporal. No primeiro caso, o movimento ainda influenciado pelas teorias psicobiológicas e no segundo caso, a cultura corporal já influenciada pelas teorias das ciências humanas. É exatamente nesse momento que os trabalhos mais importantes da área vão começar a influenciar, vão começar a exercer sua influência também nos cursos de graduação, e nós vamos lentamente substituindo a nossa forma de ver a educação física. As aulas de educação física já vão ser aquele momento para que as crianças possam refletir,
para que as crianças possam experimentar, para que as crianças possam produzir as suas práticas corporais a partir do repertório que elas já dispunham. Todo esse processo, né, que na esfera educacional começa nos anos 60, no campo da educação física acontece a partir dos anos 80, ele vai ser finalizado só lá no começo do século XXI, onde a educação física consegue buscar um forte lastro nas teorias críticas da educação e mais adiante, né, nós deixamos para falar em outro momento, também nas teorias pós-críticas da educação.